Bom pessoal, tudo bem? Eu sou o Fabiano da Alright. Estou hoje aqui com o Paulo Planeto da Tail, que vai contar um pouco mais para nós sobre o que faz uma DMP. Primeiro, sigla DMP. Uma Data Management Platform. É isso aí. Né? Ou seja, ela é literalmente uma plataforma para gerenciamento de dados. Então é uma plataforma onde eu consigo centralizar os meus dados. Não importa de quais fontes, toda vez que eu colete dados para que depois eu possa organizá-los, eu faço isso dentro de uma DMP. Parece complexo num tweet, assim, né? Como é que isso na prática resolve os problemas de uma marca, de um anunciante ou de uma equipe de marketing que precisa fazer gestão de uma marca? Bom, para começar, eu acho que assim, tendo uma DMP é onde você vai ter oportunidade de transformar o seu bando de dados num banco de dados. Bando de dados num banco de dados. Exatamente. Boa. É onde você vai conseguir ter uma plataforma onde você consiga centralizar as suas N fontes de dados, onde eu posso centralizar os dados que vêm do meu CRM, os dados do que as pessoas fazem dentro do meu site, dentro do meu mobile site, o que eles fazem dentro dos meus aplicativos, como essas pessoas interagem com as minhas campanhas, eu posso cruzar com outras fontes de dados. Então, a DMP é onde eu centralizo todas as minhas possíveis fontes de dados. Depois lá eu vou poder fazer uma organização dessas minhas audiências. Então, por exemplo, eu vou separar entre pessoas que já são meus clientes e quem ainda não é meu cliente. Eu vou separar essas pessoas num perfil de cliente que seja ouro, prata ou bronze. Então eu consigo organizar, consigo ainda usar uma série de ferramentas para filtrar e a partir disso tirar insights disso, construir personas, por exemplo, ou eu posso depois usar isso também para conectar a outras plataformas para que toda a minha comunicação, não importa se ela é uma mídia online, se ela é uma mídia de marketing direto, ela possa usufruir desse banco de dados centralizado. Ou seja, é um organizador de dados para uma posterior ativação e compreensão do que acontece com essa ativação. Perfeito, mas acho que antes disso, antes da gente ainda falar de mídia, eu acho que tem a primeira fatia que a gente consegue tirar disso é o universo de insights e personas. Então, conseguir entender quem é esse nosso cliente, não por uma única fonte de dados, mas por N fontes de dados, eu consegui ter realmente a criação de uma persona. Porque o entendimento quanto mais eu entender sobre quem é esse meu cliente, mais fácil fica a minha comunicação posterior. Sim, compreender o cliente hoje nesse mundo digital onde os demográficos se mostram cada vez menos confiáveis é fundamental, porque as pessoas navegam por propriedades diferentes, consomem conteúdos diferentes umas das outras, né? Nós demograficamente somos muito parecidos, mas quando vai olhar o nosso histórico de navegação, podemos ser muito diferentes, né? De time, por exemplo, de time de futebol, com certeza. É um pouco essa pegada mesmo, porque os dados que vêm de um CRM, os dados que são determinísticos, eles têm um certo tamanho, né? A gente pede para um usuário, por exemplo, preencher um cadastro. O usuário, se você pedir um cadastro um pouco mais extenso, ele não vai preencher. Ou ele vai preencher, portanto, um número menor de informações que não são atualizadas o tempo inteiro, né? Eu posso ter novas informações do consumo desse usuário comigo especificamente. Tá, mas o que esse usuário faz fora? Hoje a gente tem a capacidade de ter essa conexão com outras bases de dados que a gente consegue saber muito mais. Que aquele usuário que está chegando pela primeira vez no meu site, eu já sei que antes disso ele torce para o time tal, ele tem tais tipos de hábitos, ele gosta de tais tipos de assuntos. Isso é bastante disruptivo para a nossa audiência que está nos assistindo aqui, provavelmente, quer dizer que nessa fúria, obsessão de leads que vive o mercado hoje, de capturar cadastros, eu consigo diferenciar daqueles cadastros que eu capturei o comportamento em grupos daqueles cadastros. Exatamente, eu posso pegar esses cadastros todos e usar outros atributos, inclusive para destrinchar quais são os leads que eu quero continuar a conversa, quem são os leads que eu não quero continuar a conversa. Então, primeiro, quem são os caras que eu não quero mais gastar dinheiro e com quem eu vou gastar. E já antes de mandar aquela régua de relacionamento de e-mails, já saber se os leads que vêm são bons, ou quentes, ou interessados, ou não. Perfeito. E idealmente, dentro dessas pessoas que eu vou, por exemplo, mandar um e-mail marketing que seja, que eu consiga mandar sobre um assunto que faça sentido para cada um de nós. Então, por exemplo, se a gente trouxe para times diferentes,
A comunicação pode ser falando do meu time e a sua falando do seu time. A chance de a gente conseguir engajar com isso, se acertar o nosso time, por exemplo, ou hábitos que tem mais a ver com cada um de nós, a chance disso ter uma performance maior é muito maior. Sim, totalmente. Isso para o mercado que hoje vive essa necessidade de captura de leads, né? A gente vê hoje todo tipo de anunciante nessa busca de leads, desde o grande varejo até o dentista ali da esquina, né, comprando um RD Station para poder fazer essa gestão de leads muitas vezes. Né? E no caso até essas ferramentas elas são complementares, né? Não são concorrentes. Exatamente, né? Eu acho que são complementares. Eu acho que assim, independente de qual seja a forma de comunicação que você utilize, importa se a sua empresa faz muito marketing direto, se ela usa um RD, se ela usa o Facebook, se ela usa o Google, se ela usa os portais, se ela usa um vertical específico. O ponto é que você tem uma base de dados que todo o resultado que você pega disso, você pode armazenar num lugar e fazer com que isso, toda vez, seja a fonte de dados que você começa consultando para validar personas e para literalmente conectar essa base de dados aonde você for utilizar, para que não seja toda a campanha, você começasse toda a campanha do zero. Toda a campanha já pode partir de algum aprendizado anterior, seja ele maior, seja ele menor. Sim, e esse aprendizado ele ganha em eficiência quando a gente começa a analisar a audiência dentro da plataforma. Sem dúvida, porque a gente está falando de conseguir conhecer melhor as pessoas. Se eu conheço melhor as pessoas... E a gente, cada vez que ativa, entende melhor. A gente conhece as pessoas, a gente está mais apto a fazer a comunicação mais certa e conseguir medir o que esse impacto aqui no final, o que funcionou e o que não funcionou. E usar isso como uma retroalimentação para esse ciclo que acontece o tempo inteiro. Então, naturalmente, as performances sobem. Sim. E hoje a gente, quem não utiliza um centralizador, uma plataforma de gestão de dados, uma DMP, não consegue fazer isso porque fica repetindo a mesma audiência na hora de ativar, porque deu certo, vai dar certo de novo, mas às vezes não dá certo, né? Porque simplesmente o cenário muda, a audiência muda. Você tem sazonalidades, a audiência muda, as sazonalidades mudam, os produtos, as ofertas mudam, então isso tudo está mudando, não necessariamente o que você fez ali vai funcionar agora. Então, como é que você pode, sim, partir de premissas que você já sabe que são vencedoras e também uma forma que você, como marca, você se empodera dessa base de dados para que essa inteligência esteja contigo e não dependente da plataforma. Da plataforma. Sim. Até porque nas plataformas tem um negócio, você vai começando do zero e nas plataformas, você, no final, se você usa só os assets da própria plataforma de mídia, isso significa que também você e os seus concorrentes têm acesso às mesmas coisas. A partir do momento que você vai criando a sua própria massa de audiência, o seu próprio conhecimento estratégico sobre essas pessoas, você começa a ter diferenciais para usar uma plataforma como o Face ou uma plataforma como o Google que só você vai ter e o seu concorrente do lado não vai ter. Sim, e talvez até para ter muitas vezes um insight que não te ocorre num primeiro momento, que é muitas vezes achar que um concorrente de fato está concorrendo pela mesma audiência, às vezes não precisa estar concorrendo pelaquela mesma audiência porque o teu comprador é diferente do concorrente, sendo que somente uma análise mais profunda vai te dar isso. Vai te dar isso. E também eu gosto muito de usar os dados para, primeiro, validar crenças. Primeiro, para confirmar crenças. Então, tem coisas que a gente sempre achou que aconteciam. Beleza, é isso mesmo, acontece. Então, agora a gente tem alguém que valide isso. E também, ao mesmo tempo, para desmistificar algumas coisas que a gente fica achando. Um bom exemplo que a gente estava comentando hoje ao longo do dia era uma marca de automotivo que entendia que os carros dela eram basicamente para o usuário urbano. E uma das coisas que a gente conseguiu mostrar para elas em muito pouco tempo é que pessoas com perfil agronegócio tinham uma adesão, uma afinidade muito grande com a marca. Então talvez fizesse sentido a marca olhar com mais carinho para esse público e entender que talvez a mensagem para esse público precisa ser diferente do que o cara que usa num formato mais urbano esse carro. Sim, porque talvez ele nunca, na sua seleção de audiências, escolheu lá o interesse por agronegócio. Exatamente. Né? Somente a análise é que te permite isso. Perfeito. E em relação a essa capacidade de entender a audiência e entregar algo mais em tempo real,
tem um tópico que é bem interessante, que é a tua propriedade, né? A capacidade de customizar a entrega na tua propriedade, no teu site, no teu aplicativo. Como é que isso pode fazer diferença para uma marca? Perfeito. Acho que esse ponto é ótimo, porque, em geral... Digamos que essa marca de carros, ela esteja usando isso para entregar, por exemplo, uma foto de fundo diferente. É possível? Por exemplo, quando entrar alguém com interesse em agronegócio no site, o fundo é um campo. E quando entrar outra pessoa, o fundo é a cidade. A ponte estaiada em São Paulo. Exato. Eu acho... Tem um ponto muito interessante que a mídia, quando a gente começou a falar de personalização de acordo com o perfil, o primeiro caminho ele foi muito para a mídia. Só que antes de fazer para a mídia, o meu entendimento é que você deveria fazer isso dentro da sua própria propriedade. Porque afinal você já tem uma série de pessoas que vão até o seu ambiente. E as marcas gastam dinheiro para conseguir trazer essas pessoas para dentro. Então, antes de pensar em personalizar a publicidade, você precisa pensar em personalizar o seu ambiente digital. Tão simples quanto domínios. Os teus domínios. Se eu sou um cara que, seja porque eu já vim antes, ou porque eu consigo saber que eu sou um cara com perfil de SUV, quando eu vou nessa marca de site automotivo, eu não deveria receber uma mensagem aleatória. Eu deveria receber já uma mensagem que fale sobre SUV. E se eu sou um cara ainda SUV com perfil agronegócio, deveria ser a SUV numa imagem de campo acontecendo. Se você é um cara com perfil mais carro popular, deveria falar para você de carro popular e talvez mais com um aspecto específico de preço. Então, eu acho que é usar a inteligência de dados e o machine learning, que é para escalar isso aqui também, para que a gente possa ter soluções personalizadas de ofertas e conteúdos no próprio ambiente da marca. Você pode fazer isso no site da marca, você pode fazer isso no mobile site da marca, você pode fazer isso no app da marca e, por que não, até começar a pensar fazer isso dentro dos PDVs. Né? A gente vai na farmácia, a gente vai em uma série de lugares que a gente vai lá e comenta assim, qual é o seu CPF? E a gente dá. A partir do momento que você consegue identificar esse usuário, você também poderia ter uma experiência, inclusive até na boca do caixa, personalizada para cada usuário. Sim, tem um case da Disney que tu comentou, que é possível conectar esses dados. O case que eu comentei hoje era o da Disney, que todo mundo agora tem uma pulseirinha de RFID lá. Então, se você, por exemplo, você quer reservar um restaurante, não tinha vaga naquele momento, ao longo do dia se abriu uma vaga, qualquer loja da Disney que você entender, o cara tem lá no PDV dele, ele consegue saber que você estava interessado nesse tipo de reserva e te permite fazer. E o outro ótimo exemplo que eu acho é que agora os personagens, a Frozen, esse tipo de coisa, eles conseguem identificar a criança pela pulseira de RFID e conseguem chamar a criança pelo nome. Sem a criança ter se apresentado. Sem a criança ter se apresentado, aí o problema depois é que a criança desmaia. De emoção. A gente quer que o consumidor desmaie de emoção quando veja o produto que ele estava esperando quando entrar no site, né? O e-commerce, essa customização para o e-commerce, já tem medição de impacto, de diferença, de quanto o e-commerce passou a vender mais a partir desse tipo de personalização? Perfeito. Eu até acho que a experiência disso, de maneira mais parruda, é até uma disciplina minimamente recente no nosso mercado. Eu vejo ela entrando de maneira muito mais profunda de um ano e meio para cá. E a gente sabe o quanto no varejo é difícil você conseguir melhorar a margem. Qualquer margem que você melhore, os resultados tendem a ter uma escala muito grande. Hoje, na média, de largada, em questão de 60 a 90 dias, você consegue ver uma melhora de performance de 2 a 3 vezes, porque também não é muito difícil, é tão simples quanto, em vez de me entregar e para você absolutamente aleatório, a gente está entregando um produto que a gente já demonstrou fit, seja por navegações anteriores que a gente fez, ou seja porque você clicou num banner específico de um produto específico. Sim, você entra numa loja de roupas e tem uma personalidade com mais afinidade para esporte, eu vejo mais produtos esportivos. Exatamente. Quando tu vê outro tipo de produto, porque tu tem uma outra afinidade. Entrando na mesma loja, no mesmo instante, só que em 2 devices diferentes. E acho também que os processos para fazer isso também ficaram muito mais fáceis. Realmente, parte dessa proliferação mais rápida, essa adoção mais rápida dessa personalização no próprio ambiente da marca também tem a ver porque as tecnologias ficaram mais parrudas para isso. Então, hoje, você montar essa personalização, ela é um projeto de talvez 30, 60 dias, você consegue ter isso
realmente pronto, lindo, preparado e pronto para colher os resultados. Talvez há pouco tempo atrás você precisaria de muito mais tempo para criar isso. Realmente é um tempo bom, é rápido. Ele consegue fazer realmente rápido isso. E ainda mais se você for fazer em páginas, aí é uma definição mais de quais são os produtos, que páginas que a gente vai querer colocar isso, esse tipo de coisa. Sim. Bom, excelente papo. Eu acho que a gente poderia ficar horas conversando aqui sobre o uso de dados e como hoje o mundo é capaz de se automatizar através dos dados. A questão toda é que a gente precisa plugar, né, conectar esses cabos todos. Queria entender também um pouco, já que a gente tem mais um pouco de tempo aí, como a TIO ajuda as empresas a conectar esses cabos, né? Como é essa interação, assim, porque às vezes é a agência de propaganda que se conecta mais com vocês, é o cliente, é em dupla. Como é que vocês tratam assim essa conexão mesmo, assim, no dia a dia, no histórico de vocês, assim, até para orientar quem tem interesse aí em trabalhar junto? Bom, eu acho que não tem uma regra específica para isso. Acho que ela pode acontecer tanto direto pelo anunciante direto, isso pode acontecer através da agência. A gente vê o anunciante hoje muito mais capacitado, né? Cada vez mais. A gente vê o anunciante mais capacitado e acho que também, quando a gente está falando de um trabalho que se aproxima de uma DMP, ele tem uma lógica de você estar montando um database com seus dados. Então, o anunciante naturalmente tende a querer que isso esteja mais próximo dele. Por mais que no dia a dia você tenha todo um dia a dia acontecendo com as agências, então a operação disso no dia a dia está com as agências, mas em geral o anunciante também, você vê que ele vem querendo ter uma proximidade com isso. Que talvez seja até um processo minimamente parecido com o de CRM. O anunciante, ele pode até ter uma agência que opera o CRM para ele, mas a relação com o CRM está estabelecida entre anunciante e ele. Para a gente acontece, é bastante dividido como isso acontece. Eu acho que o que vai acontecendo, as pessoas vão ficando mais maduras, as instituições vão ficando mais maduras e vão entendendo mais como esse fluxo pode fazer mais sentido. Sim, o importante é se capacitar, né? É entender essa disciplina como algo obrigatório, que tem que ser entendido por ambas as partes, né? E aí não interessa quem vai chutar a bola, mas todo mundo precisa saber para onde. Exatamente. Chutar. Acho que o primeiro passo é sair da inércia. Então, assim, esse processo precisa começar o quanto antes, porque afinal trabalhar com dados não é uma corrida de 50 metros, ele tem mais a ver com uma maratona. Então, você precisa se preparar para essa maratona. Então, o trabalho precisa começar o quão antes. Aí depois você vai estabelecendo os melhores valores, mas o importante é só sair da inércia e recomeçar efetivamente esse trabalho com dados. Sim. Bom, obrigado. Foi excelente esse momento assim que a gente pôde conversar. Acho que a gente poderia até ficar mais tempo falando de cases, mas nosso vídeo fica por aqui. Agradeço ao Paulo pelo papo e quem sabe numa próxima a gente faz aí um momento mais de bate-papo, quem sabe em algum próximo vídeo. Eu agradeço aí a audiência de todos e até a próxima.